Olá, tudo bom? Eu sou a Mara Campos, regente do Coro da Camerata Antigo de Curitiba e coordenadora artística desta sexta semana de canto coral Henrique de Curitiba, em sua segunda edição virtual. Dando sequência ao nosso ciclo de rodas de conversa com personalidades, artistas de excelência em suas áreas de atuação tão importantes para o canto coral, ainda mais neste momento, e a pedidos, hoje nós falaremos sobre edição audiovisual para coros. Entram na roda hoje Ricardo Tomasi, Bruno Haller, Dirceu Sagin e Davi Sartori. Muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. E para que a gente conheça um pouco mais sobre vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre o seu trabalho de forma sucinta e quando se deu essa aproximação com o canto coral, com a voz, com o canto, de que maneira vocês se envolveram com o canto conjunto, com o canto coral. Dirceu, gostaria de começar? Pode ser, pode ser. Então, na verdade, meu nome é Dirceu Sagin, né? Trabalho com produção de áudio e eu comecei o trabalho de coro na Paideia, Escola de Música, que é uma empresa da gente, né? Eu e minha esposa. E mais tarde com o vocal Curitibocas e mais tarde me envolvi muito diretamente com o Padre Penalva, que para mim assim foi o grande gênio da música vocal, do canto coral que eu conheci. Ele me mostrou um caminho, um futuro assim espetacular, um jeito de ouvir música, um jeito de olhar o canto coral. Então assim, essa foi a minha grande inspiração, entende? E com isso eu acabei me envolvendo e regendo alguns coros que são da minha atividade, que é o Curitibocas, o vocal Curitibocas e o coral da Sanepar, que é um paralelo super importante à minha atividade profissional. Dirceu é de Curitiba. Nasceu em Curitiba, Dirceu? Não, eu na verdade sou gaúcho, né? Sou Ah, gaúcho, tá? Mas moro em Curitiba desde 84. Tem. E esse envolvimento com o canto coral já passa de 20 anos. O Curitibocas tem 27 anos de vida. Então, assim, e realmente, e também a cidade ajuda muito, né? A cidade de Curitiba sempre teve um trabalho muito importante do canto coral, né? Inclusive, sim, eu queria te dar os parabéns, né? Para você, para a prefeitura, para o ICAC, Fundação Cultural, toda a equipe envolvida nesse projeto, porque vocês assim têm colocado o canto coral num patamar merecido, né? E acho que precisa mais no Brasil, né? Acho que o Brasil tem um espaço grande, né, para que o canto coral tome a posição que merece no nosso país, sabe? E você e sua equipe, todo mundo, parabéns. obrigada, Dirceu. A gente segue na resistência, não apenas, né, o coro da Camerata, enfim, os coros de Curitiba, o canto coral nacional. Nunca, eu realmente não me lembro de outro período em que essa modalidade ficou tão silenciada pelos tempos sombrios que a gente atravessa, pela vulnerabilidade do se cantar próximos, né, a interação que o canto coral prescinde. Mas nós seguimos produzindo dentro do possível, né, e esperançando, que é um verbo que nós adotamos nesses últimos tempos. Bruno, você poderia contar para a gente um pouco do seu trabalho? Oi, Mara. Oi, restante do grupo. E quem estiver nos assistindo. Então, o meu trabalho, eu também trabalho com produção musical há vários anos, mas é impossível eu falar de como eu me envolvi com o canto coral sem falar da minha origem, né? Eu sou filho de maestrina, a Helma Haller, que é uma das originárias da Camerata Antiga de Curitiba, né, como cantora já, se aposentou pela Camerata, e hoje ela tem o grupo dela, com quem eu trabalho também junto, que é o Collegium Cantorum. Então, desde a minha infância, eu sempre
sempre fui envolvido com música e canto coral, cantei nos coros da minha mãe e tive toda essa formação musical. E hoje eu né, me formei há mais de 10 anos, há 10 anos atrás em engenharia de áudio e me dedico exclusivamente, né, a essa questão de produção musical e focado na música clássica, especialmente, né? Então, tenho trabalhado bastante com a Camerata Antiqua de Curitiba e com outros grupos em Curitiba. Você cantou até que época, Bruno? Quando criança, depois quando já adulto? Só uma Ah, eu curiosidade. estava mais na infância e adolescência. Inclusive tocava instrumentos, né, toquei cello, toquei violão clássico, toquei, né, comecei com a flauta doce e tal na época, mas mas eu sempre me interessei mais pelo bastidor mesmo, assim, eu sempre estava olhando o que estava acontecendo atrás da música e essa questão de produção sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Então, sempre já comprava meus gravadorzinhos lá, toca-fitas, não sei o quê, já começava a gravar e cortar a fita e fazer as emendas, né, manualmente, etc. Então, isso já faz muitos anos, mas profissionalmente são 10 anos agora de atuação profissional na área. Sim. Vocês vejam a ligação com a música, tanto do Bruno quanto do Dirceu, que desenvolve há tanto tempo um trabalho de direção musical também, né, Dirceu? E agora a gente vai falar um pouco com o Davi, que é, enfim, um grande nome da música curitibana, não só, né, do Paraná, brasileira, como pianista, como compositor, enfim, um multimúsico, né, se a gente utilizar uma palavra mais arranjada, mais editada nesse momento. Davi, como é? Conta um pouco da sua trajetória como artista, como músico, e também o seu envolvimento. Como você começou esse trabalho de edição para coros? Legal, obrigado, Mara. Obrigado pelas palavras. Bom, me sinto bastante grato, assim, por estar aqui entre essa roda de amigos, assim, de conversa e falar um pouco sobre a experiência de cada um. Eu, assim como o Bruno falou, acho que sempre tem alguma pessoa, né, que te traz, assim, para dentro do canto coral, que isso pode ser uma prática desenvolvida bastante também na infância, né, e também foi o meu caso, assim, né, assim como o Dirceu falou, que tem as escolas de música, então uma das disciplinas, assim, né, é o canto coral, né, assim também como tem a educação musical através da flauta doce. Então, eu cantei em coral infantil ali pelos 10, 12 anos, e o meu envolvimento, assim, com o coro, eu gostaria de citar o nome de uma pessoa aqui, que é o maestro Claudinei Alves, provavelmente vai assistir esse vídeo no momento, e que eu cantava no coro dele, foi meu professor de canto, inclusive, e também depois de música de câmara, eu estudava na escola dele, e eu comecei a cantando no coro do Claudinei como sopranino, né? Eu tinha ainda 12 anos, assim, e depois virei esse tenor, assim, bem mais ou menos, mas eu já, claro, tocava piano, né? E eu sempre gostei mais, assim, de estar sentado ali tocando no piano. E agora eu vou citar um outro nome que é a Karen Uzum. Você deve conhecer ela, pianista que hoje trabalha no Municipal de São Paulo. A Karen, ela é natural de Ribeirão Preto. Então, quando tinha apresentações lá, isso eu estou falando de Terra Roxa, minha cidade natal, lá, o Claudinei chamava a Karen, ela vinha de Ribeirão e acompanhava o coro, e eu ali no naipe dos tenores e ficava assim, cantando, mas estava bem interessado em ver como que ela desenvolvia o piano, assim, acompanhando coros, né? E desenvolvendo mesmo, assim, às vezes tem aquelas partituras que você não tem todas as informações, então essa coisa de improvisar ali dentro do estilo e acompanhar não só o solista e coro, né? Então, acho que eu quero deixar registrado esses dois nomes aqui,
E de verdade o Claudinei também é responsável pela minha vinda a Curitiba, porque o Claudinei era aluno da Neide Thomas, então ele sempre teve esse vínculo aqui com Curitiba, e ele que me apresentou a oficina de música. Então a primeira vez que eu vim, em 98, foi através dele, e ele veio fazer aula com a Neide e tal, e eu passei a conhecer aqui a classe de piano, e depois conheci minha professora Olga, né, e por isso que eu estou aqui. Quando eu entrei na Belas Artes foi quando aí eu parei de cantar mesmo, né? Me dediquei ali só ao piano. Mentira, na verdade teve uma última experiência, eu cantei acho que em 2002 no coro da Flauta Mágica, numa pequena produção da Belas Artes. Então essa foi a minha última experiência como cantor, Mara. Então aí de lá para cá eu sempre tive envolvido acompanhando algum coro, e atualmente eu acompanho efetivamente assim o coral da PUC, já faz anos que estou lá, né? E lá nesse momento eu tive essa a necessidade, nem vou falar que é uma oportunidade, né? Que foi realmente uma necessidade de vir para esse lado da gravação virtual, assim, de recolher o material de todo mundo e fazer isso funcionar em forma de vídeo, né? E olha, quando eu falo edição, enfim, é um resumo, porque envolve tudo, né? Envolve desde a orientação para uma boa gravação, dentro das possibilidades de cada coralista, até a finalização, o produto, né, gente? Então, realmente são muitas etapas. Ricardo, fala um pouco sobre você, então, sobre a fauna, quando se deu esse envolvimento com o canto coral. Uhum. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que possivelmente vão nos escutar, nos ver, aos amigos aqui presentes. Começando pelo começo, eu, na verdade, tenho formação em História e em jornalismo. Então, a palavra, a questão da escrita sempre foi algo que me agradou muito, algo que eu sempre busquei, né, na minha profissão. Mas, em ambos cursos, eu sempre lidei muito com as artes. Então, minha monografia foi a respeito de música dentro de História. Eu tive várias publicações de artigos falando sobre a relação de História com a arte, mídias, comunicação social e as artes. E quando finalmente eu me formei em jornalismo, que foi o meu segundo curso, eu tive a oportunidade de me juntar com dois amigos de diferentes áreas e montar uma produtora audiovisual. Então, nós começamos pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes formações, e a partir dali começamos a trabalhar com todo tipo de formato audiovisual. Mas lá no começo, até dos lugares de onde a gente vinha, a gente teve uma aproximação muito grande com o cenário cultural de Curitiba, né? Nós somos os 3 fundadores da Fauno Filmes, né? A nossa produtora desde 2013. Nós tínhamos uma ligação muito grande com o cenário cultural. Então, logo de começo, era muito comum nós gravarmos clipes, shows ao vivo, outras manifestações culturais, mas ficando na música, videodança também. Então, desde o começo a gente começou é ótimo, né? Desde o princípio, trabalhando com música, sempre foi algo que me agradou muito. Eu também sou instrumentista, obviamente por hobby. Eu tenho uma formação em teoria musical também, mas sempre como hobby e como esse aporte dentro do audiovisual. Então, obviamente que foi algo muito importante quando eu comecei a trabalhar efetivamente em produção de vídeos, de conteúdo para a música, ter todo esse conhecimento prévio para entender. E quanto ao coral, o que aconteceu? Basicamente, o que aconteceu foi a pandemia. Por mais que anteriormente a gente já vinha trabalhando aqui em Curitiba e até mesmo em São Paulo, com algumas produções em gravação de clipes, shows, gravação de DVD, mas a pandemia trouxe o ineditismo, né, a necessidade de se criar formatos, de se repensar formatos, e isso para o audiovisual é uma delícia. Por mais que a situação seja muito triste, é uma situação complexa, que envolve questões sanitárias, mas pelo menos isso, desse momento, acho que vai ficar como um aprendizado,
sobre as possibilidades que nós temos usando a criatividade, os nossos conhecimentos prévios, de nos adaptarmos e pensarmos como criar um conteúdo artístico que seja interessante, que seja conceitual e que embarque dentro dele uma quantidade absurda de pessoas, que é, agora falando, a questão do coro. Nós realizamos dentro da Fauno, nesses últimos 2 anos, sendo mais estrito, falando sobre essa produção remota, dezenas de vídeos já. E que é algo muito interessante, algo muito legal, porque a gente já tinha um contato prévio, por exemplo, com o ICAC, com a Fundação Cultural, e que, por conta do Covid, houve reuniões de o que vamos fazer, o que a gente pode fazer. E como a Mara comentou anteriormente, o Brasil virou um expoente, porque até nós fomos pesquisar o que lá fora está sendo feito. E, obviamente, que as primeiras referências que você vai em busca são aquelas que, né, comumente habitam nossa cabeça de, pô, eu vou buscar o que a Filarmônica de Berlim está fazendo, o que em Nova York estão fazendo. E, para nossa surpresa, eles não estavam fazendo muita coisa, não. Eram coisas muito simples do ponto de vista da criação de conteúdo, do audiovisual. Obviamente, impecáveis quanto ao som, a captação de imagem, isso inegável. Mas parava por aí. Então, até com a ajuda, né, de outros profissionais, que muitos estão aqui nessa reunião, inclusive, nós, trocando figurinhas, pensamos como a gente criar um conteúdo que, da mesma forma que a música, ela transpassa valores e conceitos, como que a gente pode se apropriar disso e pensar da mesma forma para a criação do audiovisual como um todo, em que todas as partes se comuniquem, conversem para entregar um conteúdo incrível. E eu acho que a gente vem fazendo conteúdos muito legais, muito interessantes, que com certeza estão repercutindo pelo mundo, porque, como a Mara comentou no começo, é difícil, é um trabalho árduo, envolve muitas pessoas e ninguém está presente, é todo mundo distante, para bolar algo que todo mundo saia feliz no final, que participou, né, aquela questão das formiguinhas trabalhando, mas que há um envolvimento conceitual de tudo. Eu acredito que isso é a coisa mais interessante e que vai ficar de aprendizado desse período, pelo menos para mim. Legal, Ricardo. E só esclarecendo para o público que está nos assistindo, porque antes da gravação a gente já estava batendo um papo aqui, já estava conversando sobre essa questão da produção de mosaicos corais aqui no Brasil, como isso foi frutífero, foi generoso por parte do canto coral. Então, muitos regentes, coralistas, colaboradores se arvoraram, enfim, se lançaram a esse campo desconhecido, a essas águas não antes navegadas, até pela própria natureza do canto coral, que sempre foi presencial, né? É voz, é soma de voz com voz, e que rapidamente esses agentes, atores do canto coral, tiveram que se adaptar e modelar os seus fazeres para poderem conseguir, enfim, resistir, né, a todo esse distanciamento, a essa condição que realmente é uma necessidade, né, uma questão sanitária, como disse o Ricardo. Então, a gente estava aqui justamente comentando sobre isso, batendo um papo sobre isso e analisando vídeos que chegam de fora, trabalhos do exterior, para a gente também tomar pé, para a gente se situar. E o Ricardo já entrou num segundo tema, que é justamente a questão da pandemia. Eu gostaria de convidar vocês a comentarem como tem sido a sua experiência neste período, né? Esse período único, singular, pelo menos dentro das nossas existências temporais, né, que é o pandêmico. Outras pandemias já ocorreram, mas este é o nosso momento, né, estamos aqui atuando. Enfim, qual tem sido a sua experiência e quais têm sido os desdobramentos justamente em seus trabalhos, os desafios, as estratégias, escolhas, ações, levando-se em conta a tecnologia disponível nesse momento. Quer dizer, aqui, enfim, vocês sabem que nós, regentes, esse domínio da tecnologia, que está sempre mudando, sempre atualizando, sendo atualizada, é uma seara também muito desconhecida para nós, é uma área em que nós estamos assim dando os primeiros passos, né, para conhecermos melhor. As novas gerações já têm muito mais contato, então eu falo que também é uma questão geracional, né, de costume, de hábitos, enfim,
que não foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, vou pedir ao Bruno que comece, depois a gente vai passando para o Dirceu. Fala um pouco sobre esse momento, Bruno, por favor, e se você pudesse já emendar, dar continuidade à sua fala, dizendo como você tem trabalhado sucintamente, que processos você elabora nessa produção de áudios. Eu sei que você produz vídeos também, mas de áudio, sobretudo, para o canto coral. Eu sempre tive uma preocupação audiovisual muito grande. Acho que isso talvez seja porque a minha primeira formação foi em design. Então, eu sou designer, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, e sempre com um olho no áudio lá, que era o meu sonho. E então, antes da pandemia, eu já, junto com o áudio, eu já acabava fazendo pequenas produções de vídeo. Obviamente que não nesse formato que a gente está fazendo agora, mas já estava trabalhando com essa questão de edição de vídeo, etc. Que foi, acho que, o fundamental nesse início, né? No primeiro passo que a gente deu, quando eu fui convidado pelo ICAC, olha, a gente tem que fazer acontecer alguma coisa. Eu falei, vamos lá, vamos fazer tudo virtual, né? Então, em 2020, quando eu fui convidado pelo ICAC, eu já tinha mais ou menos organizado, né, essa ideia de como trabalhar com áudio, sempre dando foco no áudio, mas que o vídeo fosse que viesse junto, porque hoje as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdo através das redes sociais, através do YouTube, etc. Então, eu já havia percebido antes que só o áudio as pessoas já não consumiam mais tanto, pelo menos dentro das redes sociais, assim, né? E esse convite, eu acho que ele veio a somar com uma preocupação que eu já tinha. Além dessa preocupação de edição de vídeo e tal, também, isso talvez me fale mais para frente, não sei, já existia esse interesse por transmissões ao vivo, né? De fazer o streaming, né? De concertos ao vivo. Eu falei, não, a gente tem que estar transmitindo ao vivo os nossos concertos e tal. Não dentro das condições que a gente começou a trabalhar, né? Então, 2020, eu acho que ele somou nesse sentido. E eu lembro que no primeiro vídeo que a gente trabalhou, a gente realmente não sabia, não tinha noção também do que fazer. Então, eu acho que serve como recado para todos os coralistas aí que estão nos assistindo, é que a gente também saiu de um momento que a gente não tinha ideia. Então, a gente gravou algumas bases, a gente sabia que a gente tinha que ter uma base, né, gravada, e a gente chamou a nossa pianista, organista, a Clenice, para fazer umas bases, e foram escolhidas algumas peças, assim, eu lembro que tinha algumas que eram 7 minutos de peça, eu ainda tenho guardado esses arquivos, tá, Mara? Se você quiser, um dia a gente pesca eles. Mas, enfim, o resultado final foi um primeiro vídeo que hoje em dia eu guardo ele com carinho, mas prefiro não assistir, porque a gente fez muita coisa errada, e, assim, errada não, né? Foi o que a gente sabia fazer naquele momento. Já no segundo vídeo, a gente começou a tomar consciência de processos, né, que poderiam ser melhorados. Então, eu não sei se eu respondi a tua primeira pergunta, que estava relacionada à pandemia. Foi de como botar o pé para começar a trabalhar isso. Não sei, Mara, você quer comentar se eu respondi? Que é isso mesmo. Nessa era, estamos chamando de era já, de distanciamento necessário para conter a pandemia, de alguma forma, quais as modificações na sua rotina, né? E Sim. isso, eu acho que assim, é uma pergunta que para vocês que trabalham, enfim, com a tecnologia, de uma forma até solitária, muitas vezes, porque você passa horas frente aos seus equipamentos, enfim,
talvez não haja tanta diferença quanto, por exemplo, para regentes, que têm um encontro presencial constante com os coralistas, e a audição, né, a nossa audição como regentes, o Dirceu deve concordar comigo, como ela está se alterando, se adaptando à utilização de fones de ouvido, por exemplo, a qualidade ou falta de qualidade dos equipamentos, e assim por diante. A gente teve que realmente recomeçar. Para nós está sendo bastante complexo. Pode ser estimulante para alguns, para outros menos, mas a gente está tendo que caminhar. Para vocês, o que mudou? Para você mudou alguma coisa no seu sistema de trabalho? Olha, eu nunca tinha editado um coral da forma que eu edito hoje, né? Voz a voz, isso, na verdade, é um trabalho insano, né? Porque a gente recebe cada uma das vozes, as gravações não sou eu que faço, portanto, são gravações que são feitas através dos aparelhos que cada usuário tem na sua casa, normalmente é feito com celular, né? Então, você tem que filtrar, você tem que limpar, você tem que recortar, alinhar tudo, etc. Isso, sem dúvida, dá muito mais trabalho do que você fazer uma gravação presencial, né? A sonoridade é outra, completamente outra, né? A gente tenta reproduzir o mais próximo possível uma sonoridade de um ambiente de sala de concerto, digamos assim, mas é muito difícil você conseguir fazer isso. E falando então de processos, ao longo desse caminho, a gente aprendeu como trabalhar com cada um dos coralistas nesse sentido, né? Hoje em dia, cada coralista já sabe, o melhor lugar para gravar é no lugar mais seco, né, sem reverberação da sua casa, né? Pode cantar para dentro do armário, do guarda-roupa, para que não haja reverberação, que essa reverberação vai ser colocada digitalmente na pós-produção, né, no meu trabalho aqui, para que a gente tenha, por exemplo, um equilíbrio de som, né? Mas, assim, o que eu percebo, evidentemente, é que, e isso deve servir como estímulo, é que houve uma evolução enorme nos coros. Não só as que na Camerata, mas, por exemplo, eu posso falar também do Colégio Cantorum, o aprendizado foi muito grande e o ensaio individual, né, que daí talvez você fale sobre isso, um pouco do teu trabalho que é feito individualmente com cada um dos coralistas, melhorou muito assim a performance de cada um e tal, né? Em comparação com aquele primeiro trabalho que a gente fez. Então, resumindo, sim, mudou muito o meu jeito de trabalhar, apesar de que eu já trabalhava bastante dentro de um estúdio fechado, mas eu precisava estar presente na hora da apresentação, né? Eu estava lá colocando, né? Para mim sempre foi fundamental aonde que eu coloco os meus microfones para captar o som mais verdadeiro possível dentro de uma sala de concerto. E essa foi a minha escola, né? Quando eu fui estudar engenharia de áudio, eu fui estudar aonde colocar posicionamento do microfone, como fazer uma edição e tal. Mas não falar para o músico, ó, se vira com o que você tem, Exato. e daí eu vou E é dar um isso, jeito no que essa é a nossa dá. realidade. Era aí que eu Tem queria... uma bagunça aqui, né? Os arquivos tem um que me manda num formato, outro que manda num formato que não existe, que daí você tem que achar um conversor ou achar o formato que a princípio ele foi gravado. Então, só essa parte de receber os arquivos já demanda coisas que eu nunca precisei me preocupar antes, né? Sem Então, acho que dúvida, é mudou. importantíssimo chegar nesse ponto. Realmente, nós estamos num momento em que a gente depende, inclusive, das ações do outro. Sempre é assim, mas agora muito mais, né? Sim. Porque cada celular tem a sua qualidade também de captação, e às vezes um distanciamento a menos ou a mais, né, do equipamento, um som ambiente que interfere, a própria respiração ofegante, às vezes involuntária do coralista, tudo faz parte, né? Então, é uma série de detalhes. É um carro que passa na rua e a pessoa não ouviu na hora que estava gravando, enviou, tem prazos para entregar, e tem criança em casa, e, enfim, uma série, porque nós estamos trabalhando home office e somos privilegiados todos aqui, porque a grande maioria não tem essa possibilidade.
e mesmo assim é tão difícil, né? Então, exige uma série de adaptações. O trabalho em si é o mesmo, mas assim, as adaptações são inúmeras. Eu achei muito interessante, Dirceu, porque o Bruno comentou sobre conhecer os coralistas. Você começa a conhecer as pessoas com quem você trabalha de tal forma que você, embora não regente, por exemplo, o Bruno, nós dividimos esse trabalho de audição, enfim, mas está na mão dele a edição. Eu vou opinando, vou comentando, enfim, e ele escuta, ele é capaz de identificar a voz de cada um no meio de todas, né? Por exemplo, aqui fulano, ali essa soprano, ali aquele tenor, no conjunto. Então, acho que também é interessante para vocês, no sentido de que enriquece essa audição, essa percepção e personaliza, porque a gente já sabe como lidar com aquela voz que tem determinadas características. Não sei se você concorda comigo, mas é uma relação, são camadas, né, de interação que estão acontecendo através da tecnologia. Como é que é para você esse período pandêmico? Como é que tem sido, Dirceu, e esse processo para você? Bom, o que me chama muita atenção nesse processo de trabalho é quando eu recebi o primeiro material, né? Porque tem um fato interessante. Em 2019, outubro de 2019, eu comecei a produzir um vídeo, pedi no estúdio, até o técnico perguntou, mas de onde se viu isso, né? Exatamente essa coisa de mosaico, do Café no Canto, que é um coro de música popular da Suzy Franco. Tanto que ele foi lançado durante a pandemia, a gente tem que escrever, porque tem cantores que cantam juntos, né, ao mesmo tempo. Mas foi esse movimento, um trabalho gigante, foi um mês para produzir aquilo. Porque eu tinha uma ideia. Quando veio a pandemia, e a gente foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi do Trenzinho Caipira, de Sinfônica do Paraná, quer dizer, a gente já estava assim, com uma certa experiência. Mas o que mais me chamou a atenção lá, nos trabalhos de coro que eu fiz, é a questão que se perde nesse processo, a tal da sincronicidade, que a exigência do momento presencial nunca, digamos assim, você não tem como suprir isso sem ser da forma presencial. Então, assim, essa falta de sincronicidade gera um enorme número de problemas, né? Primeiro de sync entre os cantores, depois, assim, essa coisa do encaixe desses sons, e com isso você desenvolve realmente uma percepção muito grande de cada característica, de cada cantor, de cada timbre, como que você vai trabalhar isso na imagem, no PAN, para que esse som funcione melhor, esse cantor mais aqui, esse cantor mais aberto para a direita, para a esquerda, para que a gente possa imitar a vida real, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando abri o primeiro material, assim, me veio realmente sociabilizar-se é uma maravilha, né? Existe, assim, o canto coral tem a democracia da arte, mas tem até a ditadura do convívio, que é genial, né? Então, assim, o meu maior impacto foi descobrir, né, acho que de todos, assim, qual é o processo para que você consiga imitar essa realidade, né? Então, assim, e a saudade também, durante o processo de trabalho, eu que rejo o coro, de ouvir aquele acorde como é na vida real. Porque você sabe bem, Mara, que você ouve tudo aquilo, mas você sabe que não é o que você ouve na sala de concerto, né? Por mais que, assim, eu digo por mim, né? Assim, na minha humilde experiência, eu acho que a gente tenta imitar uma coisa que não consegue. Então, com o passar dos primeiros vídeos, você começa a criar elementos para que até desconcentre um pouquinho esse olhar somente no som, na música, né? Em vez de você fechar o olho e ouvir a música, você olha o vídeo para que o som, assim, seu cérebro pense uma realidade de concerto, entende? Então, assim, essa sincronicidade perdida e essa prova de que essa falta de sincronicidade é a garantia de que o profissional de coro nunca vai deixar de existir e o cantor nunca, essa profissão não vai deixar de existir, entendeu? Entende? Então, assim, e é claro, nesse processo que eu chamo de palco sonoro de laboratório, porque você recebe tudo muito separado, tudo você pode fazer, né? Você pode tirar ruído, você pode processar 1000 coisas, né?
E a sorte que a gente tem também, que a qualidade dos coros, em geral, são muito bons. Então, assim, você não tem muito trabalho na parte musical, mas para mim, pelo menos no meu olhar, o maior trabalho está no comprometimento da sincronicidade. Tanto que, quando um dos elementos que eu orientava, assim, os coros que eu trabalhei, era criar um triângulo de check-up de sincronicidade. Então, você cantava aqui, tinha uma caixa de som tocando aqui, você gravava você cantando até você falar, agora eu gostei do sincronismo com a guia. Eu chamava de triângulo de supervisão de sync, sabe? Assim, é uma nova realidade, assim, o aprendizado é muito grande. Eu acho assim que o caos da pandemia, sempre em tempo de caos, muitas coisas boas acontecem. Não precisa, né? É triste, né, essa afirmação, mas a gente assim, com a experiência na parte técnica, na parte do próprio coro, assim, é outra cabeça. Eu tenho curiosidade da volta. Eu fico imaginando como essa volta vai acontecer, sabe? Eu também fico imaginando. Estava comentando numa outra roda de conversa com arranjadores, e a gente está com certo receio de como a gente vai voltar a ouvir o canto presencial coletivo, porque nós estamos tão habituados a ouvir voz isolada, e depois com o trabalho da edição, a juntar essas vozes aos poucos, que acho que vamos levar um choque. E um dos meus colegas ainda falou assim, eu estou com receio de como eu estou ouvindo, porque eu não tiro o fone de ouvido, eu passo muitas horas, eu acho que eu já estou com a audição alterada, como é que vai ser isso? Enfim, a gente sabe que esse é um assunto complexo e a gente tem que abrir mão e também tomar algumas decisões que a gente não estava acostumado. Então, passando a palavra para o Davi e para o Ricardo, por exemplo, a questão do metrônomo. Eu utilizo o clique do metrônomo para estudar, né? É um procedimento de qualquer músico faz isso. Vai estudar uma partitura e coloca no metrônomo, trabalha em várias pulsações para adquirir habilidade, para adquirir fluência, para dissecar tecnicamente a escrita e como a gente deve se desempenhar. Mas, em termos de gravação, é algo mais aproximado do show, da música popular, enfim, desse tipo de gravação, não da música de concerto. Então, eu confesso que eu estranhei demais. E eu dizia no começo, assim, nos primeiros vídeos, né, Bruno falava assim, não, sem metrônomo, não quero metrônomo, não pode. Isso vai tirar a organicidade, vai deixar a música engessada, enjaulada. Ainda acho, mas veio de uma forma a tornar tão possível determinadas situações, resolução para situações, que hoje em dia eu já revi isso. E acho que é necessário em muitos momentos. Então, você tem uma quantidade de ralentando, por exemplo, uma medida de ralentando, de acelerando, não vai adiantar eu gravar um vídeo meu regendo. Vai ter que ter o reforço de um clique, de uma medida, de um pulso, de um metro, porque todos estão gravando isoladamente. A percepção é muito difícil, a emissão muda, né? A articulação, o trabalho articulatório do coralista ao cantar o texto está alterado pelo distanciamento. Então, esses recursos que são ferramentas têm sido muito úteis, mas eu confesso a minha grande resistência a alguns modelos, mas que a gente tem que deixar as pedras no chão, é um outro momento, é uma outra fase, e eu acho que é isso. Tem muitos ganhos também, que a gente tem percebido, né, Davi? Eu sei que você trabalha dessa forma também, com emprego de cliques, enfim, como é que está sendo esse momento com vocês lá no Champagnat? Mara, o clique, assim como a gente também pede aquela claquete, né, que pode ser através de uma palma, eu vou dizer assim, ele não é 100% a salvação de tudo, sabe? Ele é só um ponto de que você sabe que você junta todos aqui. Quando você junta todos e dá um play, você vai ver que tem muita coisa errada ainda, mas é um primeiro caminho, né? É o primeiro passo. Então, ali, e depois um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Porque mesmo assim, quando você fala 1, 2, 3 e
1, 2, 3, e um vai vir na frente do outro, então nem sempre é exato, né? Então, a coisa do clique, né? Eu digo, agora eu vou falar mais propriamente do metrônomo como medição da música. Para certas músicas ele funciona muito bem, principalmente quando você está num âmbito assim de música popular, assim como você disse, né? Para música de concerto, ele traz algumas limitações daquelas que a gente não, vamos dizer assim, a gente nunca precisa se preocupar com isso no palco, nunca se precisou pensar, não, e o clique e tal, não, né? O regente está ali exatamente para isso, né? Então, o regente, no caso, é o medidor do tempo, né? E essa coisa da medição, assim, ela pode ter essa medição exata, mas a gente sabe também que você pode ter variações desse tempo, né? Então, os acelerandos, rubatos e ralentandos, isso tudo faz parte de uma coisa que a gente não precisa racionalizar, assim, eu digo, enquanto gravação, a gente nunca precisou pensar nisso, né? As coisas acontecem assim, e é assim que é gravado. Agora, quanto à questão do clique, às vezes a gente precisa usar alguns artifícios. Então, eu vou citar um aqui, que foi uma coisa que aconteceu que não foi com coro, mas vale, o exemplo também vale. Fizemos uma gravação para quarteto de clarinetes e canto, de uma peça que a gente já havia gravado ao vivo, isso com o grupo da Orquestra de Sopros, tá? Nós gravamos, isso faz parte já de um CD, então isso foi gravado ao vivo, inclusive ali na capela, tudo, a cantora e os quatro clarinetes. Depois nós fomos fazer uma gravação disso em formato de vídeo, e como que nós fizemos? Eu peguei a gravação original, que tinha sido feita ao vivo, fiz uma medição, estava dando mais ali, vamos supor assim, 80 BPM, só que tinha horas que ia para lá e hora para cá, tal. Então, o que eu achei mais orgânico foi pegar a gravação original e fui fazendo um clique manualmente, assim, ó. Tipo, aqui subiu para 85, aqui foi para 100, aqui ralentou, tal. E fui metrificando essa coisa da interpretação natural, né? E aí depois tira a gravação natural e aí o músico já recebe aquela guia com esse metrônomo humanizado, vamos dizer assim, né? Então, assim, é um jeito de burlar essa matemática da música, né? Enquanto ela fica muito matemática, a tendência é ficar realmente muito dura, muito quadrado, que não é o que acontece no concerto. Imaginando o trabalho para fazer isso. Pois é, são todos esses trabalhos, assim como o Dirceu e o Bruno citou, que eram coisas que a gente não que não eram possíveis de fazer antes, mas é que nunca teve a necessidade, né? Sim. Raramente você vai ter alguma necessidade desse tipo que você faz lá meio que pontualmente, mas agora nesse processo se torna, vamos dizer, parte integrante assim do trabalho, né? Principalmente isso que o Dirceu também falou da sincronicidade, as palavras, né? Elas não são ditas exatamente de um jeito igual se você não estiver ao lado do seu companheiro. O S final da frase é uma coisa terrível, assim, né? Porque aí fica aquela coisa. Então, às vezes você tem que ir lá e recortar e juntar os S's, né, das palavras, né? Principalmente em final de frase, para não ficar aquela coisa. E isso tudo se resolve com um simples, né? É muito simples da gente pensar como isso se resolve na vida natural, assim, né? Eu estou achando maravilhoso, porque todos os regentes aqui, todas as regentes sabem sobre o que a gente está falando. Quem trabalha com coro e mosaico, vídeos corais, nessa fase está sabendo exatamente o que nós estamos falando. Não é novidade, perdão, mas fica um elefante na sala, que ninguém fala a respeito, né? Então, eu acho assim, a gente está num momento tão especial que a gente tem que assumir, né, esses procedimentos. É como num ensaio, por exemplo, eu como regente vou corrigir a sibilância. Se ela não sai no momento certo, se é um S, se é um corte, se é um ST, enfim, quaisquer que sejam as condições desse corte, se ele não acontece de uma forma unificada, eu vou trabalhar com o coro para que as pessoas realizem. Então, há uma adaptação. De certa forma, vocês, e Ricardo também com a imagem, agora ele vai comentar também a respeito, vocês partilham a regência com os regentes, né?
porque vocês acabam realizando um trabalho também de unificação, através dessas práticas, eu vou chamar de artesanais, porque não é simplesmente apertar um botão e, assim, resolve tudo, né? Assim, a grosso modo, eu estou falando numa linguagem bem tosca. É um trabalho artesanal, em que você vai como se fosse uma lupa, você vai identificando quais são as condições que você tem de unificação, de integração desse canto. Eu acho que aí é importante deixar aqui a mensagem para os regentes que não estamos fabricando um coro, nós estamos tentando agregar esse trabalho realizado nas gravações. Pelo menos aqui, é sobre isso que nós estamos falando com os nossos convidados, né? Porque existem aplicativos, programas em que o som é totalmente alterado, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre um trabalho artesanal mesmo, um trabalho que considera voz a voz, considera os princípios do canto coral, os patamares sobre os quais ele é construído, né, com respeito a essa sonoridade de conjunto. E sem dúvida, Ricardo, todas essas questões levantadas com áudio, também, enfim, eu acho que existe um espelhamento na imagem, né? E com outras adicionais, outras situações adicionais, porque também os coralistas, que é um outro processo, para nós, por exemplo, da Camerata, nós gravamos separado, áudio de imagem, né? Alguns coros gravam tudo junto, nós também fazíamos assim no início. Gravávamos imagem e áudio tudo junto, e a gente via o sofrimento das pessoas para fazerem isso, porque é difícil que saia tudo a contento, né? Você precisa fazer inúmeras vezes. E essa questão da performance em vídeo é como se, de repente, desse um zoom em cada cantor. Você vai assistir um concerto coral, você presta atenção no conjunto. Você vai assistir um vídeo coral, você pode voltar 500 vezes e observar o coralista da esquerda que piscou o olho no momento da música, ou que abriu a boca na hora errada, ou que tem esse hábito de lamber os lábios, de passar a língua nos lábios durante a gravação. A gente pode enumerar aqui, né? Então, são comportamentos que ficaram muito expostos através desses trabalhos. Enfim, só estou dando a deixa para você, porque adoro falar sobre essas coisas, eu gosto de falar, elas precisam ser debatidas. E acho que as pessoas se sentem mais confiantes quando escutam a gente falar, e a gente não está sozinho, está todo mundo enfrentando os mesmos problemas. O que você pode acrescentar muito para a gente, Ricardo, sobre essas questões? Bom, primeiramente, eu gostei muito de uma frase sua, Mara, que é quase que você cria linearmente esse tempo que foi as descobertas de trabalhar remotamente com o coral. Em que sentido? Que no começo tudo é dúvida, aí primeiro é você tentando apagar incêndios, adaptando, depois você começa a vislumbrar possibilidades e, por final, algo que nós estamos fazendo muito, que é brincar com essa nova linguagem, porque você acaba não mais tendo medo disso. Pelo contrário, você começa a enxergar que retiram-se coisas desse tipo de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, essa nova linguagem possibilita novas coisas. Então, eu lembro que um dos nossos primeiros trabalhos foi algo assim que você perguntou para mim, teria como colocar uma frase de início? Eu falei, lógico, Mara, a gente está trabalhando com vídeo, a edição aqui permite isso. Então eu acredito que essa frase remete à música, ao conceito, a gente faz uma animação assim, a gente trocou figurinhas, fez os testes, que a música fala desse jeito, então vamos trabalhar com a luz em cima dessa frase, então olha a possibilidade que, quem sabe, num concerto presencial, não teria. O quanto a edição também possibilita coisas interessantes. Então, até para quem está nos assistindo, eu acho que uma grande mensagem que, acho que todos nós aqui, né, deixamos é não tenha medo de molhar esse pé nessa água, que pode parecer assim, meio assustadora de começo, que, como o Bruno falou, muitas coisas podem, no começo, numa primeira, numa segunda tentativa, não corresponder às expectativas, mas depois que você testa, vai ganhando mais confiança, e é um processo coletivo, que envolve às vezes 40, 50 pessoas, mas que está todo mundo muito mais confiante, você começa a vislumbrar isso que você falou de possibilidades. Isso é algo muito legal. E até, entrando na sua pergunta, na sua deixa,
quanto à imagem, realmente tem diversos problemas, vamos dizer assim, por questões de tecnologia mesmo, né? Algo assim, eu não quero ser extremamente técnico, mas algo muito simples de se pensar é um vídeo ele é feito de fotogramas, são fotografias em repetição. E a sucessão dessas fotografias, desses fotogramas, é que cria esse movimento, a noção de movimento para nós. Assim, se um cantor grava 24 fotos por segundo e outro grava 60 fotos por segundo, assim, é mais que o dobro de um para outro. E nos celulares, você tem diversas possibilidades. Aqui falando de celular, mas câmeras também, webcam, uma câmera amadora, que possivelmente o coralista vai ter. Então, só aí já é um trabalho na edição, porque a gente estava falando do sync da música, mas o sync da imagem é isso. Se eu tenho uma pessoa cantando a 20 frames, né, a 20 quadros por segundo e outra a 60, com certeza isso vai dar diferença. Porque uma sempre vai estar com um movimento da boca mais preciso que o outro. Então, também, de adequação disso, é algo muito complicado. Aqui citando um exemplo, né? Mas o que eu acredito que seja o mais importante é pensar que entre não deixar de fazer por causa dessas questões técnicas ou fazer e mesmo assim tendo essas questões de assincrônicas, essas questões mais problemáticas, é muito melhor você ter um conteúdo, né? Por mais que às vezes você não vai conseguir corrigir tudo, você não vai conseguir trazer uma mesma experiência do que o presencial, mas pensar em todas as possibilidades outras que isso abre e que algumas imperfeições que nós estamos acostumados, né, como meus colegas falaram, que às vezes assim no presencial é um movimento de mão que resolve algo que nós da edição levamos uma semana para corrigir, mas que é melhor ter isso do que não ter. Porque só para fechar minha fala, Mara, nós da produtora, nós trabalhamos também com publicidade institucional e com outros conteúdos artísticos, não só da parte musical, mas documentários, filmes, enfim, de tudo que é jeito. E algo que, no começo da pandemia, nós pensamos assim, caramba, o que vai ser aquela né, 2020 no comecinho, vai reduzir trabalho, como é que a gente vai fazer e tudo. E a gente viu que sim, no começo, nos primeiros meses, reduziu, mas depois voltou ao normal. Porque as pessoas têm necessidade de se comunicar, as pessoas têm necessidade de falar, de trocar experiências, de botar para fora as coisas. Então, muitos clientes, parceiros nossos, voltaram a nos procurar, mesmo durante a pandemia, o que nós podemos fazer. Porque a gente quer falar com o público, a gente quer falar com os nossos espectadores, a gente quer falar com pessoas que estão esperando a gente criar alguma coisa. Então, porque eu acho que é tão bonito, e algo que eu acho que engaja mais pessoas a realizarem é não ter medo. É pensar assim, nessa hibridação das linguagens. A internet está aí há tanto tempo, você falou, né, sobre as novas gerações, elas não estão acostumadas a um tipo de corte, a um tipo de linguagem, a um tipo de edição já da internet. Não precisamos ter medo disso, óbvio. Como você disse, respeitando as questões musicais, sonoras, mas não precisamos ter medo de experimentar as coisas em detrimento de deixar de fazer, de nos comunicar. Eu acho que isso é algo tão importante e nós que lidamos com a arte, e que nós, muitas vezes, assim, exprimimos ao nosso público, aos espectadores, um sentimento coletivo do tempo, um sentimento nosso. Voltando a esse primeiro trabalho nosso, né, que você pediu para colocar essa frase de início, a gente debateu, é um pouco isso, né? Essa ideia que nós tivemos, que você nos trouxe e que nós elaboramos, era um pouco de trazer uma luz para essa introdução do vídeo, em que está tudo escuro e uma luz quase que corta essa introdução, é como para trazer, para renovar a esperança das pessoas. Esse momento pandêmico é difícil, momento de tristeza, de perda, mas tem uma luz que passa, que tem uma luz que tem começo, meio e fim, e que a gente vai passar por isso. Então, olha a responsabilidade de uma mensagem dessa, assim, que é algo parece que é sutil, simples, mas que, por ser remoto, possibilitou, e que a gente poderia simplesmente falar assim, não vamos fazer, vai dar trabalho isso. Ou então, vamos botar só as pessoas em janelinhas aqui, e acabou, sabe? Eles cantam, a parte sonora está ok, pronto. Não, mas vamos pensar em um conceito por trás de tudo isso, como que a gente pode engajar o nosso público, como que a gente pode melhor se comunicar com eles nesse momento tão difícil. Então, o que eu deixo façam, sabe?
Se vocês estão com medo de tecnologias, de como a gente vai fazer esse processo com 40, 50 pessoas, façam, porque o resultado final é recompensador. A gente não pode esquecer que quando vai a um concerto, a música também é visual, né? Você assiste, você aprecia, você nota como as pessoas interagem visualmente, como elas se olham, se elas têm uma performance já diferenciada, por exemplo, com iluminação adequada, com variações de expressões, né, de recursos durante a apresentação, também é espetáculo visual. Então, a questão do vídeo, ele tem sido importante. Acho que o Davi, outro dia a gente estava até conversando um pouco sobre isso, a questão desse interesse por produção de vídeos que realmente tenham um propósito, que passem uma mensagem, uma provocação, uma inspiração. Isso é muito, muito importante mesmo. E o senso crítico, né, dessa direção de coro, para perceber até onde dá para ir nesse momento, fazer um planejamento, isso na minha opinião, né? Porque são muitas linguagens que estão interagindo. Geralmente, nós, dirigindo coro, nós temos as preocupações voltadas para a música, tanto que um dos desafios maiores que a gente tem enfrentado, digo aqui para vocês, é a da afinação, né? Porque essa afinação vocal, afinação voz com voz, a gente consegue, enfim, trabalhar, elaborar em conjunto através de ensaios. E o que me fez, né, eu, como tantos outros regentes, a utilizar o sistema de vozes guias, que era algo que nos primeiros trabalhos a gente não usava. Então, uma boa base, uma base bem preparada, seja de órgão, coro, instrumentos variados, enfim, piano, e quer que seja que você vá utilizar, mais o desempenho de cantores, cantoras seguros, que possam desenvolver aquela linha como base, para quem vai gravar, é mais tranquilo você juntar a voz com voz, né? Eu vou gravar, eu vou cantar sobre alguma voz, porque senão se torna um canto solo, já bastante diferenciado uma pessoa da outra, a emissão de uma da outra, e passando para o Davi. Então, o Ricardo, ele entrou numa área importante, que é a questão audiovisual, né? O concerto é audiovisual também, é uma experiência plena com relação a isso. E um dos temas que eu tinha levantado era justamente esse. Quando a gente assiste a performances de canto coral, de forma presencial na plateia, ali sorvendo o que está sendo feito, nossa experiência é estimulada por várias percepções e emoções, né? Estimulada em especial a audição, claro, dependendo da ambiência acústica e atmosfera, enfim, acústica, a ambiência, portanto, e a visual, sem dúvida nenhuma. Como você relaciona essa experiência do presencial com a da apreciação de uma apresentação coral no formato de vídeo-tela? O que pode acrescentar nesse momento, já combinando com a fala do Ricardo? E, assim, dar asas à imaginação. Eu tenho visto vários vídeos que empregam imagens na internet, paisagens, miniaturas variadas, acervos de museus, dança, empregam outras artes, né, outras linguagens artísticas, slides, enfim, uma série de ideias que têm aparecido, e nós somos bem criativos nesse sentido, né, os brasileiros, nós realmente não temos problema com isso, a gente vai à luta. Então, como é que você vê essa questão da comparação entre o presencial e o vídeo? E também, já agregando aqui, Davi, essa questão da afinação que eu falei, enfim, a captação, né? Quando você capta, grava uma voz solista, um instrumento solista e vozes corais. Essa diferença, eu sempre achei muito complexo a captação de vozes corais em concertos, né? Esse é um assunto antigo e muitas relatos a respeito disso. Puxa, não consegui o efeito que eu queria, como é que eu vou captar isso? Tenho 60 pessoas cantando, em determinado momento o soprano vai a uma região muito aguda, e os microfones, como é que vai ser? Acho que o Bruno também, todos aqui têm a colaborar com essa questão, né?
eu acho que ela grita no momento, né? A gente fica muito inseguro com relação a essas captações. E também passadas para o ambiente virtual, porque uma soprano que tem, enfim, uma nota alta, uma nota aguda, vai saturar, vai explodir, ou então, ao contrário, os graves somem, são calantes. Então, esse tipo de captação problemática já acontecia no presencial e agora no virtual também, né? Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a sua primeira questão, tá? Sobre a linguagem do audiovisual, né? Vou falar talvez assim mais como espectador nesse momento, porque eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que a gente onde a gente assiste isso, né? Onde as pessoas assistem esses vídeos. Não é uma exibição, né? Ou seja, como se fosse uma sala de cinema que você senta, você sabe que aquele filme vai durar 1h30. Você está disponível para ficar sentado ali assistindo por 1h30. O nosso meio de comunicação hoje você vai ver isso na sua linha do tempo do seu Facebook ou no seu YouTube. Então, você está passando o dedo ali, né, no seu telefone ou na tua Smart TV, alguma coisa assim, e, de repente, entra aquele vídeo ali, né? Você vai dar o play. Aí que tá. Isso aí vale para qualquer outra coisa audiovisual. Se aquele produto não te chama a atenção nos primeiros 30, 40 segundos, provavelmente você vai rolar e vai procurar alguma outra coisa. Então, o formato padrão do coro mosaico, ele ótimo, né? É um ótimo ponto de partida, mas eu acredito que se todos os vídeos forem nesse mesmo formato, a linguagem do audiovisual ela não vai ser completamente usada, assim, né? Você vai ficar vendo os quadradinhos ali, um e o outro, tal. Você vai ouvir a música, tal, mas a imagem em si ela não te traz para dentro da linguagem do vídeo. Então, por isso que eu acho muito importante, né, de ter essa parceria com alguém, artista também, que consiga enxergar essa necessidade assim de passar esse formato artístico para o vídeo e não somente de colocar os quadrinhos, né? E mesmo quando tem a animação de quadrinho, que um sai, o outro entra, tudo bem. Isso vai chegar numa hora que ele satura. Então, realmente, eu acho, sinto a necessidade que precisa ser dinâmico os vídeos, né? Eles precisam prender o seu público ali, o seu ouvinte naquele momento, né? Então, eu sou totalmente a favor desses trabalhos, eles terem também, não somente o profissional da parte da música, assim como nós estamos falando, mas o profissional da área do vídeo é essencial, com certeza. E, bom, falar um pouquinho agora sobre o outro assunto, vou falar dentro do nosso ambiente aqui de captação dos músicos, cada um na sua casa, né? Porque, é claro, eu entendo a sua pergunta, Mara, quando você fala captação de uma voz solista ou de um coro, isso se a gente pensasse numa sala de teatro, é diferente, né? Mas não é a nossa realidade nesse momento. Então, como transferir isso para cá, né? Antes disso, eu só quero falar uma coisinha que você citou. Então, assim, ó, o primeiro vídeo que eu me lembro que nós fizemos com a PUC também foi valendo os dois, valendo áudio e vídeo. E depois nós começamos a perceber isso, que normalmente o melhor lugar para você gravar a sua imagem, que tem um cenário de fundo, ou que te pegue pelo menos meio corpo, não é exatamente o melhor lugar para você gravar bem a captação da sua voz, né? Então, provavelmente para você ter um cenário assim, talvez você vai usar a tua sala ou um quarto que tem alguma parede grande que caiba, que tem alguma coisa, e nem sempre esse local vai ser o mais adequado para você fazer a gravação da voz. É por isso que às vezes está sendo feito separadamente. Não é obrigatório fazer isso, mas tem dado mais resultado as pessoas fazerem isso em partes diferentes. Então, primeiro grava somente a voz, sem preocupação nenhuma com a imagem, figurino, e depois grava-se
a imagem, né? Então, não temos muito, pelo que eu posso imaginar, assim, não temos muita outra opção a não fazer a captação da voz somente como se ela fosse solista em casa. Não tem como pensar dessa pessoa fazer um tipo de captação que seria uma captação coral. Ela pode até gravar assim num espaço maior, onde tem uma reverberação maior. Só que essa reverberação vai mudar de acordo com cada pessoa vai ter sua sala de um tamanho diferente. Às vezes a sala tem cortina, sofá, tapete, isso já seca bastante. Outras salas talvez não tenham isso, e aí fica com um som bastante reverberante, assim, né? Então, é difícil, né, você equilibrar todas essas coisas. Então, vou pegar agora desse ponto e passar para os amigos, para o Bruno e para o Dirceu, que vão saber melhor como tratar isso individualmente, porque, assim, a, a, a dica, né, que se dá para os cantores é fazerem isso, busque um local com menos reflexão de som, que você consiga ter enfim, um som mais equilibrado, né, que não sobre o S, que também não fique muito assim e tal, para ter um equilíbrio entre todos. Agora, como fazer isso virar o coro? Passo a questão para os amigos. Sem dúvida, Bruno, eu sempre peço para o grupo, para o coro, no caso da Camerata, que é o grupo que eu trabalho nesse momento, né, de pandemia, e que não cometam excessos, que procurem ficar dentro de uma gradação de intensidades mediana, nem pianíssimos, nem fortíssimos, fazendo a gradação de uma forma mais estreita, mais próxima, né? Portanto, sem excessos e sem impactos, né? Assim, articulações respeitadas, ok, mas sempre com discrição, né? De maneira discreta. Você concorda com isso? Quanto ajuda? Porque eu acho que essas coisas também são detalhes importantes, né? São fundamentais, né? São fundamentais. A forma com que o cantor se grava vai fazer toda a diferença no final, nessa parte de edição, né? Então, acho que um dos problemas de estar cantando sozinho é justamente você lembrar que você não está cantando sozinho, você vai estar cantando aquilo em grupo, né? Então, como você canta aquilo em grupo, né? Então, acho que essa é uma primeira questão a ser trabalhada, né? Tecnicamente, né, isso aí que o Davi falou é fundamental, assim, né, que você tenha um ambiente o mais parecido possível entre todos, o que é impossível, mas a gente sabe que, por exemplo, uma sala reverberante não funciona, então vai ficar muito estranho. A distância do aparelho que você usa para gravar também é uma questão que a gente tem sempre colocado, porque isso vai interferir diretamente na própria compressão do próprio aparelho, né? O aparelho ele acaba pela distância que ele vai estar da emissão, ele vai comprimir mais ou menos a voz. Então, a gente tem recomendado o pessoal gravar com o aparelho a entre 80 centímetros a 1 metro de distância, assim, né? No ambiente menos reverberante, né? Mais seco, eu ia falar, mas menos reverberante da casa, né? E com isso eu consigo evitar também de ter saturação. Por exemplo, se tem um agudíssimo, fortíssimo no soprano, vai ter saturação. Agora, quando eu recebo esses áudios, eventualmente eu percebo que, opa, não deu certo, vai ter que aproximar o aparelho, né? Então a gente pede para fazer essa aproximação. Isso acontece principalmente nas vozes masculinas, né? Ou nos graves, nos baixos, acaba pegando bastante, né? Então eu não sei se isso responde essa tua questão, Mara. Acho que todas essas informações que vocês estão trazendo são muito úteis. Inclusive os registros vocais, como lidar com diferentes registros. Claro que depende muito da obra musical, né, gente?
Depende da escrita. Obras que têm a tessitura mais central, em que você vai dar um tratamento, enfim, com um pouco mais de tranquilidade, mais homogêneo, não sei, não é tão simples assim. Perdão. Mas há o caso de obras, por exemplo, obras corais, em que há muita variação de tessitura, por exemplo, saltos, né, contrastes de dinâmicas, o que às vezes nos leva, inclusive eu como regente, a propor a divisão da gravação da peça por sessões. Quando a peça tem uma demanda, ela solicita determinadas atitudes vocais que são complexas de serem realizadas à distância, de uma vez só, eu acabo dividindo a peça em sessões, realmente, até por pedidos, por sugestões dos próprios cantores, e dessa maneira a gente tenta otimizar o tempo de gravação, né? Eu vou gravar esse trecho aqui, que é todo em legato, agora eu vou gravar esse outro, que é muito ágil, mudou o andamento, tendo sempre a atenção, né, para ter a mesma ambiência, para ser no mesmo lugar, nas mesmas condições, e ter o entendimento do que acabou de cantar, né? Porque se a gente fragmenta muito também, a gente perde justamente a totalidade, a integridade da obra. Então, são várias questões. Sim, Bruno, você conhece assuntos importantes. O que eu comentei agora há pouco, antes do Davi falar, foi a questão também da diferença entre captar uma voz solista e captar a voz de coro, esse tratamento que é dado. Né? Às vezes, até isso que você respondeu, o distanciamento do microfone, enfim, a pessoa precisa conhecer a música que vai ser realizada, né? Para prever quais são as situações que vão ter que ser resolvidas em tempo até real, tempo de gravação. Isso no caso presencial, né? E você também faz esse trabalho de captação no presencial, você continua fazendo dentro dos limites das restrições sanitárias, mas eu sei que você continua fazendo. Então, só uma complementação, se você quiser fazer, fica à vontade. Até já que você tocou nisso, dessa questão que eu continuo fazendo presencial, lógico, né? Tem vários processos diferentes de se fazer. A gente está falando aqui, basicamente, desse processo de cada um gravar na sua casa, né? Mas existem outras formas de se fazer também. Por exemplo, eu tenho gravado corais, onde a gente tem gravado por naipe, sempre no máximo com 4 coralistas, simultaneamente, afastados um do outro, né, com fone de ouvido, mas eles estão no mesmo ambiente, né? Então coloca o fone num ouvido, a 2, 3 metros de distância o outro coralista e tal, e assim eles conseguem se ouvir e fazer a gravação. Então isso é uma maneira também de se trabalhar, né? E aí depois você simplesmente soma. Aliás, depois que eu gravei, por exemplo, as sopranos, na hora que eu vou gravar contraltos, eu já posso deixar os contraltos ouvirem, inclusive, as sopranos que foram acabados de gravar e gravar os contraltos, né? E aí você vai fazendo as camadas. Esse já é um grande avanço. Isso mais sintonizado com o canto coral, como ele é, como ele costuma ser. Muito. Né? Então, eu acho que a tendência, se a pergunta é para onde vamos, provavelmente esse é o próximo passo, onde você vai começar a ter pequenos agrupamentos com distanciamento e fazendo essas camadas, tornando viável, né? O presencial novamente, embora, né, não com um coro de 30 pessoas todas juntas e tal. Eu acredito que vai ser por aí o caminho, né? E interessante, né? Como é passo a passo, é uma ponte realmente que a gente precisa atravessar, né? Sim. Parafraseando a obra de encerramento. Dirceu, o que é que você comenta de tudo que a gente tem, que os seus colegas falaram aqui, essas questões tão importantes que eles estão colocando? Então, a questão que eu acho que tem que tomar um cuidado, assim, eu penso, eu trabalho bastante, faço pouco trabalho em que a gente faz a gravação do áudio e depois vídeo em cima, né? Porque também tem que tomar cuidado, assim, a ambiência não tem como resolver. As pessoas vão construir uma condição ideal para isso, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de grupos estabelecidos, que tem assessoria técnica, né, tem a possibilidade de contratar a gente para produzir esse material. E a maioria dos grupos do Brasil, né,
E eu acho que quem está assistindo a gente, assim, acho que tem gente lá que tem aquele coralzinho, assim, não ruim, não coralzinho no sentido de má qualidade, porque aquela estrutura batalhadora, entendeu? Eu mesmo vivenciei ter gravado, tem como essa criança não cortar a cabeça? Não, ele tirou o fogão da cozinha e é o que ele pode fazer, entendeu? Então, acho que a gente tem que trazer um pouquinho esse lado também, que senão ele se torna inviabilizante, né? Quer dizer, para quem não tem essas condições, esse aparato técnico que vem através de um aporte financeiro, que também não desista. Quer dizer, assim, a gente tem como fazer, claro, com ambiências diferentes. Não vai ficar o plano ideal do que a gente quer imitar no dia a dia, uma condição ideal de concerto, de gravação, mas a gente só, assim, acho que não tornar inviável, né, para quem não tem essa condição, entende? Eu concordo que a gente vai caminhar, tá voltando, né, as gravações do jeito que é o plano presencial. Mas me preocupa um pouquinho isso, né, para que a gente não assim não saia daqui que quem não tem essa condição toda técnica deixe de fazer, né? Eu acho que isso é bem importante, porque assim existe um programa bem legal, Mara, que é só áudio, né, chamado Soundtrap, não sei se você conhece. Soundtrap é um programa tipo um multipista, né, em que você põe uma guia e os cantores, você compartilha, ele grava ouvindo a voz gravada, grava ouvindo a outra, assim, gravou 20 vozes, cada um que entra grava ouvindo os outros cantores, né? Isso já é uma qualidade de empreendimento de software da pandemia. Esse software é bem interessante, ele é livre para algumas questões, mas ele é pago para você usar o pacote todo, e não é tão caro assim. Então, essa experiência de você buscar uma sincronicidade que está cantando junto, esse é o melhor aplicativo que eu conheço até agora, que é esse Soundtrap, sabe? É um hábito, né, Dirceu? Oi? É um hábito também. O fato de usar esses programas, esses aplicativos e se beneficiar pelo treinamento através deles, é algo que as novas gerações já fazem. Minhas filhas fazem isso direto e colocam lá no TikTok, nas redes sociais, grava-se em cima do que já está. Enfim, eu sei que há múltiplos recursos para essas práticas de soma de vozes, né? Esse Soundtrap é bem interessante, porque ele assim, é muito prático, inclusive não precisa muito conhecimento, não dá mais volume, quero ouvir mais soprano, quero ouvir, sabe, interessante. Mas assim, a minha colocação é nesse sentido, eu acho que a gente, quando a gente vai captar a voz solo numa condição ideal, o coro numa condição ideal, a gente tem todas as possibilidades. Agora, esse cuidado técnico, né, do nível de pressão sonora que o cantor vai emitir, né, que é um cuidado de uma proteção de não saturar, por um lado, o que é difícil, né, porque quanto esse distanciamento te dá a oportunidade de você trabalhar com mais dinâmica, né? Mas o que perde um pouco é essa questão musical tão importante que é esse espectro, né? Que esses posicionamentos que não são feitos de uma forma adequada, perde-se um pouco o Bruno falou, né? Os graves. Os graves perdem muito se você captar muito longe, entende? Então, assim, mas a minha preocupação só é essa, assim, para a gente não deixar não deixar de lado a possibilidade de quem não tem essas condições, que não tem um aparato técnico. Nem todos os coros têm um sistema de equipe que tenha conhecimento para que resolva a parte de áudio e vídeo do jeito que a gente insiste no que a gente quer, né? Que é qualidade. Mas isso não significa que é impossível de se fazer sem uma sala reverberante, entendeu? Ou seca, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a minha colocação, só para a gente não fechar muito o leque num nível muito, talvez até elitizado, entende? Não, perfeito, acho importantíssimo, sim, claro, porque cada um aqui está falando da sua realidade, da maneira como trabalha, mas quantas pessoas, inclusive regentes, estão à frente de coros por doação, por dedicação, nem são remunerados, nem são trabalhos remunerados,
infelizmente, né, não são reconhecidos por instituições, pela comunidade, enfim. Então, existe muita variedade, né, no nosso canto coral, uma diversidade imensa mesmo. E Mas essa... só para colocar aqui, não que nossa, eu acho todas assim, essas preocupações técnicas super importantes, né? Mas quando a gente pensa em que em todas elas eu vejo que dá música, né? Da gente cantando, então isso é genial, né? É genial, entende? Sabe? Então isso é fantástico. Sim. Não, mas eu acho que é uma Eu queria inspiração. complementar uma coisa também Uhum. sobre isso aí, porque a gente tem realmente falado, né, do ICAC, etc. Mas, enfim, eu, por exemplo, trabalho com outros 2 grupos que eu acho que é importante mencionar também, que são os projetos sociais, né? Então, são pessoas que estão em situação que não tem nada realmente, né? E é viável fazer, sim, a gente tem tirado leite de pedra. Inclusive, a Fauno também está participando lá com um dos projetos, auxiliando nisso aí. Então, acho que é viável, sim, acho que isso sirva de incentivo ao pessoal aí. Acho que vale isso aí que o Dirceu falou, é muito importante. Que bom. Eu acho que é importantíssimo, né? Que bom que a gente está aqui conversando e que a gente faz. A gente costuma dizer em música de concerto, Davi, aquela velha frase: a gente faz não a música ideal, a gente faz a música possível, né? Eu acho que isso a gente precisa sempre se lembrar, né? Ainda mais quem trilha esse caminho da música de concerto, da música erudita, muitas vezes que persegue a perfeição e faz parte da nossa atuação buscar, né, essa constante elaboração em tudo que faz e aprimoramento, e ok, né, somos treinados para isso e é o que a gente busca, ser melhor cada vez mais, né, no que faz para poder justamente partilhar essa expressão artística, seja ela instrumental, vocal, enfim, na composição, mas é a música possível e a gente está sentindo na pele isso nesse momento. Então, por isso é tão importante falar a respeito. Ricardo, a gente já vai se despedindo, eu vou pedir uma última fala para vocês, no sentido de o que é que você poderia dizer às pessoas que estão nos assistindo? Você já começou isso agora atrás, há pouco tempo atrás, na sua última fala, você fez esse alerta, você fez esse convite, mas agora só complementando, as pessoas que desejam se desenvolver nesta área de edição audiovisual para coros, de que forma, por onde começar? Vocês aqui falaram um pouco sobre as vidas de vocês, dessa proximidade com música, ou pelo menos um conhecimento básico, né? Algum tipo de envolvimento com a arte musical, por exemplo. De que forma, por onde começar? Quais os requisitos básicos para construir essas habilidades, esse conhecimento? Porque muitas pessoas, às vezes, têm o primeiro contato com música, como já foi relatado aqui, assim, nossa, mas eu sempre pensei nisso, o Bruno falou, eu tinha essa vontade de saber como as coisas funcionavam. Então, acho importante, porque tem gente atraída, né, por essa área. Eu acho que isso é um convite importante que a gente deixa aqui. Uhum, com certeza. Só aproveitando o gancho, muito a minha fala anterior de não ter medo de tentar, independente do tamanho, dessa questão financeira, do acesso à tecnologia ali presente, não ter medo de tentar colocar esse pé na água, né, molhar o pé nessa primeira tentativa, porque por mais assim, né, que nem o Bruno falou, o ICAC e tudo, mas também as nossas primeiras experiências no ICAC, eu acho que foram, né, também de sentir, de experimentar. E só uma dica bem legal, que eu acredito que, independente do tamanho do seu grupo, das condições e tudo, antes de mais nada, conhecer ele muito bem. O Bruno comentou, né, desse projeto que nós dois, né, a Fauno e o Bruno, nós estamos envolvidos juntos, conhecer as pessoas, a realidade delas, o que elas têm acesso, isso é o ponto de partida, e a partir disso você conseguir criar. Então, você não exigir aquilo que não vai conseguir concluir, não vai conseguir entregar, e partir da realidade das pessoas. E a partir disso,
fazer uma espécie de tutorial, que é algo que a gente sempre faz, independente do tipo de gravação, se é para grupo X, Y, Z. Conhecendo o grupo, os seus integrantes, faz um tutorial de vídeo, nós fazemos um tutorial de vídeo e um de áudio, em que várias dicas muito simples, básicas, de enquadramento, ser desse jeito, questão de luz, que às vezes você dá um toque na pessoa de priorizar gravar de dia, né, por causa da iluminação, num ambiente assim, porque isso facilita depois, você dando essa padronizada inicial, e aqui não envolve tanto a questão tecnológica, o acesso tecnológico, mas sim pequenas dicas, às vezes você já parte, né, você já parte assim, muito à frente, em questões de qualidade que você vai ter. Então, esse tutorial, pensando muito da onde as pessoas estão, é algo essencial. E algumas dicas que a gente dá, assim, que a gente sempre monta, né? Aquelas questões básicas, mas que às vezes as pessoas esquecem. Gravar na horizontal, não pedir para uma pessoa gravar, porque senão a câmera fica tremendo, e pode dar diferença de luz. Então, coloca uns livros. Então, assim, sei lá, algum móvel que dê uma sustentação, coisas muito básicas. Faz um tutorial, manda para todos, todo mundo entendeu, pronto, vamos gravar. Então, isso já, em vez de... E isso também abraça as pessoas. Muitas não têm tanto acesso ou não têm muita familiaridade com a tecnologia. Então, nós vemos isso até nos corais que a gente trabalha. Às vezes tem pessoas mais novas que tiram de letra, que lêem esse tutorial e falam, pô, mas isso aqui eu sei de cor e salteado, imagina. Eu gravo isso para rede social todo dia. Mas também tem pessoas que, às vezes, né, não são tão familiarizadas, que aquele básico ali já abre os olhos dela e fala, então é desse jeito que eu tenho que gravar. E você recebendo todos, independente da situação delas, das diferenças, de uma forma mais padronizada, já é um start, um começo em que você tem uma possibilidade criativa muito maior. E se eu tenho um enquadramento padrão, eu consigo criar com todos eles algo a partir desse enquadramento padrão. Agora, se um está de lado, um está de cima, um está de baixo, um está próximo no rosto, o outro está mostrando o cara, o corpo inteiro, isso assim corta toda a possibilidade criativa que você vai ter, porque você já parte de algo que não está o ideal. E indo para agora a pergunta, Mari, estritamente sobre como começar, o campo artístico, eu acho que tem essa beleza de, por mais que, óbvio, envolve muita técnica, tem essa questão de você pode vir e agregar de diferentes maneiras. Então, por exemplo, na edição, né? A gente está falando muito de edição. Muitas vezes isso é resumido de forma errada, ao meu ver, a questões meramente técnicas. Mas todos os profissionais que estão aqui, os colegas que estão falando, é um exercício criativo. A cada clique, a cada botão que você aperta, são escolhas que você vai fazendo. Então, eu escuto isso muito de pessoas que, às vezes, diminuem a questão da edição, a questão técnica, como se fosse algo meramente braçal, de que você recebe um material, trabalha em cima dele, obedecendo diretrizes e acabou. Não, é uma batalha ali, minuto a minuto, sobre decisões que você tem que tomar. Obviamente que aqui nós estamos falando de edição remota, de vídeos de coral que chegam até nós remotamente, e a partir disso nós criamos, seja vídeo e áudio, obviamente. Então, ele já parte do pressuposto que alguém já criou antes de nós, né, que nós damos continuidade a isso. Mas o que as pessoas é importante entender em casa é que, na verdade, esses editores, nós todos aqui, estamos envolvidos, muitas vezes, antes até do coro receber a partitura. Né? Que, para você que quer entrar nesse campo, tem que saber que não é um processo final, muito pelo contrário. Você vai participar de todas as etapas. E é por isso que eu lá atrás, a minha formação, como eu disse no começo, vem de história, jornalismo, a questão das letras. Né? Hoje eu desempenho muito o papel de direção e roteiro, mas eu também participo ativamente da parte de edição. Aí você vai pensar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é porque isso é até algo que eu exijo demais da minha equipe de editores, da nossa produtora, que eles participem de todas as etapas, que o nosso editor saiba escrever, que quem está cuidando da produção saiba o mínimo da edição, para não ficar algo fragmentado e que muitas vezes você vê em vídeos em que parece que a ideia tem um conceito interessante, mas não foi bem executado na edição, porque justamente está tão fragmentado essa cadeia que aí sim vira uma questão mais braçal,
eu recebi um material, eu faço aqui e pronto. E a coisa é como se fosse numa esteira. Então, uma dica que eu daria para as pessoas é, se você quer lidar com edição, saiba também fazer as outras coisas. Óbvio, não precisa ser exímio naquilo, mas é importante saber essa cadeia e se envolver. Eu tive muita sorte de sempre me interessar muito por música, ser instrumentista, óbvio, por hobby, ter uma formação em teoria musical básica, mas tenho. Isso, assim, me galgou a trabalhar com esses vídeos de uma forma muito mais rápida, de entender algumas questões específicas. Mas se você quer lidar com isso, por exemplo, a gente está falando com um público aqui que eu acredito que seja muito mais da música do que do visual, vamos dizer assim, do audiovisual. Você não vai conseguir fazer um vídeo incrível no estalar de dedos. É questão de referência, de pesquisa, de saber todas essas etapas. O que é uma pré-produção, produção, pós. Aí, para entrar em algo assim também, para não ser parecer que é um discurso que eu estou afastando as pessoas, né? De que, não, é muito difícil, ou que você tem que ter um conhecimento prévio. Não, pelo contrário. Acredito que, por justamente você ter a necessidade de participar de todas as etapas, leve esse lado musical para todas elas, sabe? Dentro do conceito da música, na hora que você vai elaborar esse roteiro, esse pré-roteiro, o que a música que eu estou lidando fala, quais são os conceitos e valores que eu conseguiria colocar dentro de uma estética. Eu estou falando, é uma música alegre, festiva, então que elementos que eu vou lidar com isso? Que cores, que paleta de cores talvez seja interessante fazer. Então, parta da música, isso também entra com aquele tutorial, né, que eu comentei de escrever, que tipo de roupa que o coro vai estar vestindo, sabe? O que eu quero passar com a ideia da imagem dos meus cantores? Como que eles vão estar, a interpretação deles? Isso tudo, né, vocês, enquanto músicos, sabem melhor do que eu. Então, de como levar esse lado musical para todas as etapas. Então, eu acredito que um começo seja isso. Se você tem interesse em entrar em edição, pensando estritamente na parte musical, leve esse seu lado para todas as outras etapas, né? Pré-produção e produção. Aí, óbvio, questões técnicas mesmo de como fazer corte e tudo, isso é só com o tempo, é só com experiência, não existe mágica. Mas, lidando com audiovisual, pensando em música, já estão a anos-luz, por exemplo, de onde eu comecei, né? Então, aproveitem que vocês têm todo esse conhecimento e tentem. É algo muito, muito satisfatório quando sai o resultado e você vê o começo, meio e fim de como a música se comunica com a imagem com a figura das pessoas, a figura das pessoas com toda a construção de design, de elementos, com o movimento, enfim. É um resultado incrível que, enfim, fica o convite a todos tentar, até os grupos menorzinhos, assim, às vezes partindo de um tutorial básico, todo mundo recebendo as mesmas diretrizes para se começar, se chega em um final bem satisfatório. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas suas palavras importantes. E nós aqui, Davi, começando pelo Davi, deixando uma mensagem para o pessoal que deseja, regentes, enfim, pessoas interessadas nessa atuação também. Existem muitos músicos, estudantes de música, ou pessoas ligadas ou que tiveram algum envolvimento com a arte musical, interessadas em conhecer mais sobre essa habilidades, enfim. E só relembrando aqui que, como regente, né, eu tenho que dar um testemunho nesse sentido, tem muitos regentes que fazem as edições dos seus coros, orientam, fazem todo esse processo, a grande maioria, inclusive. E existem aquelas pessoas, líderes de coro, que contratam serviços de editores, né, porque, enfim, é um trabalho e tem que ser reconhecido. E nessa contratação, essa relação tão íntima, de tanta intimidade com a sonoridade do coro, com o que se projeta como mensagem musical final, ela precisa estar bem sintonizada, bem afinada, as partes têm que estar bem afinadas, né? Regente trabalhando com editora ou com editor, porque muito do que vai ser feito é também um consenso do que é possível fazer,
do que não é possível, de quais são as escolhas estéticas, né, para esse resultado. Então, acho que no nosso caso a gente também seria bacana passar uma mensagem nesse sentido. Uhum. Tá, então, assim, só como exemplo, Maria, eu não fui exatamente convidado ou contratado a fazer os trabalhos que atualmente eu faço. Ou seja, quando senti essa necessidade que precisava fazer isso com o coral da PUC, eu tomei ali a frente e falei, não, vamos fazer assim, assim, dei algumas primeiras instruções para a Orquestra de Sopros, também da Fundação Cultural, também aconteceu a mesma coisa, que foi a questão da necessidade. Depois que isso veio a se tornar, assim, vamos dizer, um trabalho remunerado, mas eu comecei a fazer dentro da minha função, que era pianista. Então, o que eu posso falar de incentivo aos coralistas é que geralmente sempre tem alguém ali no coral que é mais engajado nessa função tecnológica, que sabe mexer um pouco mais ali com a tecnologia. E, assim, temos editores de áudios que são gratuitos hoje, que você pode baixar na internet, que são de boa qualidade. Mesmo aplicativos para celular também tem gratuitos. Então, incentivo totalmente a pessoas do próprio grupo, que já conhecem o grupo, sabe qual que é a sonoridade do grupo, para que essas pessoas tomem a frente e façam esse trabalho, né? Sem medo, mas querendo aprender, né? E você, enfim, trabalha lado a lado com a regente do coro, né? Quer dizer, com Sim, sim. Isso, como comunicação. já foi dito, aí, assim, a partir do momento que a próxima música, né, ou o próximo vídeo é escolhido, a gente já começa a fazer, acho que Pré-produção. a mim vem a primeira parte, assim, né, que é realmente a gravação do piano guia junto com o metrônomo, né? O tão odiado metrônomo, né? Necessário. É necessário, muitas vezes. Obrigada, Davi. Obrigada pelas palavras, pela sua presença. Davi, que você poderia dizer para todo mundo que está assistindo, as pessoas que têm trabalhado com edição, principalmente aquelas que querem se desenvolver e gostariam de se aproximar dessa área? Olha, informação acho que é fundamental, né? Porém, essa informação ela não precisa ser, claro, depende do nível, né? Mas tem muita coisa na internet, até mesmo cursos, né, pagos ou não, que tem disponível na internet através de YouTube, os próprios tutoriais dos programas, assim, dos aplicativos, eles já dão uma boa noção de como trabalhar com esse tipo de coisa. Mas eu acho que assim tudo parte ainda, Mara, do processo inicial que já era, assim, não. Então a minha função ainda continua sendo a de pianista, né? Então assim, se você consegue fazer uma boa guia, sendo você com o seu próprio teclado ou piano, com um metrônomo mecânico ali, tá? Isso já é suficiente para fazer uma primeira guia, assim, e mandar para todo o coro, né? Isso, eu imagino até, Lara, que vai chegar um momento que a gente vai trabalhar de uma forma híbrida, assim, no momento que a gente puder se encontrar, que essa experiência que a gente está tendo agora virtual, assim, talvez ela se estenda para material de estudo, sabe? Imagina que você faz presencial com um coro que você só vê a cada 15 dias, mas você vai continuar mantendo uma frequência de estudo através de vídeos, assim como esses. Então, possivelmente, isso vai continuar, talvez não dessa forma como nós estamos usando nesse momento, especificamente isso como um material final. Quero muito que nosso material final volte a ser o palco, mas que isso também possa ser um material de estudo, né? Excelente, Davi, sem dúvida. E veio para ficar, né? Eu acho que assim há toda uma adaptação, uma força, uma potência nesses fazeres alinhados pela tecnologia. Dirceu, como é que a gente faz para começar a se desenvolver nessa área? Enfim, que mensagem você deixa para a gente?
Eu acho que para o regente, assim, primeiro conhecer um software de edição de partituras, porque ele já oferece uma grande oportunidade de você montar sua guia, né? Então, eu achei isso importante, né? E eu acredito, assim, que dentro de um coro existe essa diversidade de interesses, de áreas, né? Então, assim, o regente e os coralistas, especialmente o regente, insere hoje na sua atividade uma coisa de um outro olhar, porque os coralistas eles estão muito mais disponíveis no sentido de colaborar nos resultados de produção do seu trabalho, inclusive de dar visibilidade a esse trabalho. Então, assim, o que eu posso dizer assim, faça, né? Independente se você tem estrutura ou não, mas tem tanta coisa, o Davi falou, tem tanta orientação direta, rápida, e que você constrói uma qualidade com o passar do tempo na internet, que não tem por que deixar de lado o seu sonho, sabe? Simples assim. Obrigada, Dirceu. E a gente vai fechar com o Bruno, então. Bruno, o que você deixa para a gente como mensagem? Muitas regentes corais assistindo a nossa conversa. Então, tem uma coisa que eu sempre digo para quem eu já dei aula sobre microfones e não sei o quê, né? A gente falou de captação, etc. Não sei se você lembra disso, Davi, mas talvez você lembre uma coisa que eu já te falei uma vez também, quando a gente se encontrava lá para falar sobre Claro. microfone. E eu acho que isso é muito interessante. Você, coralista, você já possui um par dos melhores microfones que Deus podia te dar, que são os teus ouvidos. Então, se grave, ouça, faça isso que o Dirceu sugeriu lá dos 3 pontos, cante junto, repita, vá à exaustão nesse sentido, que o resultado vem. E ele vem e ele é positivo. E eu acho que nesse momento é o que a gente mais... nesse momento, o que a gente mais tem é essa noção de pertencimento a um grupo. Você está sozinho em casa, pode estar sozinho em casa, mas você não está sozinho, você pertence a um grupo. Então, use isso ao teu favor, trabalhe essa questão de pertencimento, troque o máximo possível com esse grupo, seja virtualmente, seja da forma que for possível, e põe esses microfones aí para trabalhar, esses que você já tem, que o resultado ele vem e vai ser muito positivo. Eu acho que é isso. Acho que o resto já foi falado. A gente pode trabalhar com aplicativo, pode trabalhar com a questão da imagem, prestando atenção na luz, etc. Né? E eu acho que a questão é assim, o quanto você quer realmente se dedicar, né? Aos regentes que não têm, talvez, esse chamado tecnológico, se abrace justamente com quem tem isso. Dentro do teu grupo vai ter alguém que gosta, né? E trabalhe de braço dado. É o que a gente faz, né, Mara? A gente trabalha diariamente, praticamente. No mínimo... Eu falo mais... Perdão. Né? Não, é isso. É isso. É isso aí. Maravilha, Bruno. Eu brinco com as minhas filhas que eu converso mais com o Bruno em época de edição do que com qualquer outra pessoa da minha família, das minhas relações de amizade, enfim, porque é constante, é um cuidar, né, Bruno? Eu acho que é o cuidado com que a gente faz, é o respeito, o cuidado, o detalhe, e isso qualquer pessoa, né? Porque a gente sabe como é se dedicar a um filho, por exemplo, a um projeto, né? A uma leitura que você adora, a um filme que você gosta de assistir, a uma música que você aprecia. É esse momento de dedicação, que a nossa atenção está voltada para aquilo. E claro que isso com emoção, né? Porque a emoção vem junto. Se é verdadeiro, a emoção está presente, como o Ricardo bem lembrou aqui. Então, acho que foram tópicos importantíssimos. Acho que a ação do momento é esperançar mesmo. É isso que a gente faz aqui na nossa Semana de Canto Coral.
Então, eu vou agradecer demais a presença de todos vocês. Foi um presente para todos nós, não só para mim, mas para todos, todas da semana. E sugerir ao público que continue acompanhando a nossa programação da sexta semana de Canto Coral Henrique de Curitiba, sempre pelas plataformas YouTube, Arte, Cultura e CAC, e pelo Facebook Capela Santa Maria. Fiquem bem, valorizem o canto coral. Deixo para vocês mais um pedacinho da ponte. A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. Aqui a gente fica até tudo de bom.